Pessoal, vamos continuar então nossa sequência aí da aula e vamos ver agora um pouquinho sobre semelhança. Mas antes nós vamos falar sobre eu vou comentar dois resultados importantes aqui também. Um é o teorema da base média para triângulos e o outro é o famoso teorema da bissetriz interna, certo? Então vamos lá, aí na terceira parte do vídeo a gente trabalha alguns exercícios de semelhança e aí eu indico alguns outros para casa para vocês, ok? Belezinha? Rapidinho, ó. O que diz o famoso teorema da base média para triângulos? Ele, na verdade, é uma consequência lá do teorema fundamental da proporcionalidade lá para triângulos. Por quê? Se você tiver um triângulo ABC, olha que facinho, e você traçar uma reta paralela ao lado BC aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, ó, imagina que essa reta seja paralela a essa. Só que eu não vou traçar uma paralela qualquer, aqui mais embaixo ou mais aqui perto do vértice, não. Eu vou traçar uma paralela de propósito passando pelo ponto médio, pelo ponto que está exatamente na metade de um dos lados. Sabe qual que vai ser a consequência? Se essa reta passar pelo ponto médio aqui, desse lado, é possível provar que ele vai passar pelo ponto médio do outro, certo? Essa reta paralela de baixo. E essa medida, como é ponto médio, vai ser igual a essa, e essa daqui vai ser igual a essa. Significa o seguinte, que a proporção desse tamanho para esse é tudo 2 para 1. Então, o que vai acontecer? Porque isso aqui vai ser o dobro desse. Por quê? Porque está passando bem no meio. Imagina, por exemplo, se aqui dividir 20 metros e aqui for 10 e 10, cada pedaço aqui vai ser exatamente metade ali do AB. É possível provar que essa medida aqui vai ser metade da medida desse lado. Por isso, MN igual a BC. O teorema diz que se você traçar uma paralela por ponto médio de um dos lados, o que vai acontecer? Essa medida vai ser metade dessa, certo? Se você fizer também o contrário, traçar pelos pontos médios, você consegue provar que essa reta é paralela e vai, consequentemente, essa medida vai ser metade dessa. Esse é o teorema da base média para triângulos. Agora, o famoso teorema da bissetriz interna, que pode ser demonstrado pelo teorema de Tales também. Ele diz o seguinte, galera, se você tiver um triângulo ABC e esse segmento azul aqui, se ele for uma bissetriz do ângulo A, ou seja, se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A aqui, ó, essa medida aqui, ó, vou chamar de alfa, for igual a essa, esses dois ângulos tiverem a mesma medida, significa que isso aqui é uma bissetriz. Se você traçar essa bissetriz, ela vai cair aqui. Ela caindo aqui, esse pedaço aqui não necessariamente precisa ser igual a esse, normalmente não é, só vai ser se o triângulo for isósceles, mas ninguém está dizendo que esse triângulo é isósceles. Quero dizer o seguinte, que essa medida aqui, sobre essa, x sobre A, vai ser igual a y sobre b. Esse teorema também, ele é demonstrado pelo teorema de Tales, né? Você faz um prolongamento aqui, traça uma paralela a essa bissetriz aqui, utilizando o teorema de Tales, você chega nessa relação de proporcionalidade bastante importante, certo? Então, são dois resultados, né? Dois teoremas bastante conhecidos quando a gente estuda eles. Mas agora a gente vai para a parte principal e onde nós vamos focar os nossos exercícios desse capítulo aí, desse último capítulo aí da apostila 1. A tal da semelhança de triângulos. Pessoal, semelhança de triângulos, a palavra semelhança, ela no dia a dia, ela tem uma conotação um pouco diferente do que a gente quer mostrar aqui matematicamente, né? A gente usa que semelhança quer dizer que é parecido, tal, mas aqui nós temos que ir um pouco mais além dessa questão intuitiva de dizer isso. Como que seria uma maneira interessante de você entender o conceito de semelhança? A semelhança, galera, é a ampliação e a redução de imagens, certo? Imagina essa florzinha aqui, ó. Se eu tirar uma foto dela,
Então, ó, colocando ela bem perto aqui da câmera, olha, ela tem quase o tamanho da minha cabeça, certo? Quando eu me afasto aqui, ó, né, eu consigo preservar todas as características dela, mas você vai ver ela com um tamanho o quê? Menor. Então, se você tira uma foto dela aqui e tira uma foto dela aqui, ela tem, você preserva algumas características dela, mas ela foi diminuída de tamanho. Quer dizer, a ideia de ampliação e redução de imagens, ela é o conceito intuitivo de semelhança. Então, por exemplo, assim, ó, se você olhar para esse carregador aqui, ó, essa superfície aqui lembra o quê? Um quadrado. Então, se a gente coloca aqui, ó, perto da câmera, ó, você tem um quadrado, e qual que é a diferença desse outro quadrado? Você fala, ah, parece que ficou menor, né? Sim, mas você preservou o quê? Os lados ficaram o quê? Aqui, por exemplo, vai ter um tamanho e aqui vai ter um tamanho diferente. Isso é por conta da perspectiva, né? A figura aqui, nesse caso, ela não está mudando de tamanho. Mas eu posso construir um quadrado em que essa medida seja o dobro dessa. E aqui o dobro, ou seja, seria o mesmo, seria o quadrado, mas ampliado 2 vezes as medidas dos lados. O conceito de, intuitivamente, dizemos que 2 triângulos são semelhantes quando um deles for ampliação ou redução do outro. Então, o que lembra a semelhança de triângulos? Não só de triângulos, mas de figuras, né? Figuras semelhantes, elas têm a ideia da questão da proporcionalidade. Então, por exemplo, lá na arquitetura, uma maquete, a planta de uma casa, ela é o quê? Uma ideia de semelhança, né? De ampliação e redução de imagens em relação ao original. Lá na arquitetura, a gente chama isso de funções homotéticas. A homotetia, ela é essa característica de proporcionalidade, que a gente não vai comentar aqui. Aí eu escrevo ainda, a semelhança preserva ângulos, amplia ou reduz lados de forma proporcional. É essa a ideia, gente. 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos internos de um deles foram os mesmos que os ângulos internos do outro. Mas o que vai ser mudado vai ser o quê? O lado, ele vai ser espichado ou encolhido. Eu vou espichar ou encolher, proporcionalmente. Mas, professor, e a congruência de triângulos? Você fala, a congruência, ela é um caso particular da semelhança que, além de preservar os ângulos, ela preserva as medidas dos lados. Então, a questão de proporcionalidade na congruência é de 1 para 1. Não houve uma mudança no tamanho do lado, né? Mas aqui, por exemplo, eu poderia estar multiplicando esse lado por 2, virando para esse. Então, se eu resolver multiplicar aqui por 2, aqui eu dobro também, e aqui eu dobro também. Então, tudo que é medida de linha de comprimento de um triângulo vai ser, por exemplo, dobrado em relação ao outro. O dobrado é um exemplo, pode ser triplicado, pode ser multiplicado por 1,2 e assim por diante. O que manda na semelhança é a questão da proporcionalidade das medidas lineares. Os ângulos internos são preservados, certo? As áreas dessas figuras a gente vai ver futuramente só. Então, eu vou escrever aqui formalmente, prestem atenção, triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', se e somente se acontecer o seguinte: esse vértice tem uma correspondência com esse vértice com esse com esse ângulo, mesma medida que esse, mesma medida que esse mesma medida que esse. E os lados serão proporcionais. Então, se os ângulos internos têm a mesma medida, os lados serão proporcionais. Prestem atenção nisso. Se os ângulos internos têm as mesmas medidas que o de outro triângulo, consequentemente os lados serão proporcionais. Se os lados são proporcionais, consequentemente os ângulos internos terão as mesmas medidas. Uma coisa leva a outra e a outra leva à primeira. Por isso que eu escrevi aqui esse símbolo de equivalência, né? Então aqui, ó, o lado AB vai ser proporcional ao A', B', o AC ao A', C',
e o BC ao B', C'. Como que a gente escreve a proporcionalidade? Olha aqui, ó. Olha aqui o conceito, ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse. A altura H é proporcional à altura H' do outro. O tamanho da bissetriz aqui é proporcional ao tamanho da bissetriz do outro. O perímetro desse grama aqui vai ser proporcional ao perímetro desse aqui. Então, se, por exemplo, a relação daqui para cá for dobrar, se o perímetro dessa figura vale 20, o perímetro desse aqui vai ser 2 vezes 20, vai ser 40. Se a regra for triplicar, se o perímetro disso aqui é 20, isso aqui vai ter que ser 20 vezes 3, 60, e assim por diante. Como que a gente detecta que dois triângulos são semelhantes? É aí que está o que da coisa, pessoal, porque é aí que os caras montam os exercícios. O cara vai te dar um problema lá de geometria, você vai ter que detectar através do seu olhar, do seu conhecimento de geometria, por que aqueles triângulos são semelhantes. Não é no olhômetro, a gente vai ter que observar algum caso de semelhança. São 3 casos, eles são parecidos com os casos de congruência lá, mas são só 3, certo? É o caso AA, que aparece na maior parte dos exercícios. Então, o caso AA, você tem que ficar esperto com ele. Depois, o caso LAL e o caso LLL, que são menos populares aí nesses problemas, mas aparecem. Claro que aparecem porque são casos que detectam aí a semelhança. Vejam só, se você descobrir ou o exercício te falar que 2 ângulos de um triângulo têm as mesmas medidas que 2 ângulos de um outro triângulo, conclusão, se 2 já tem, cara, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então o terceiro cara desse ângulo aqui vai ter que ser igual ao terceiro do outro. Conclusão, os ângulos internos serão iguais e então, consequentemente, eles serão semelhantes. Segundo caso, que é o lado ângulo lado. Se esse lado for proporcional a esse aqui, esse ângulo tiver a mesma medida que esse, e esse lado for proporcional a esse aqui, não tem escapatória. Pelo caso LAL, eles serão semelhantes. E o último caso é um caso que é uma consequência aqui do lance da construção. Se você construir um triângulo e construir um outro, em que todas as medidas de lados, por exemplo, for dobrada, triplicada, é claro que eles serão semelhantes. Então é o caso LLL. Imagina que você tem esse lado. Aí você, por exemplo, duplica, constrói esse. Você tem esse lado, aí você duplica, coloca esse. Duplica. Então esses 2 triângulos, obviamente, serão semelhantes. Mais uma vez, o caso AA é o trique-trique do negócio, certo? Vocês vão ver nos exercícios, eu vou resolver alguns exercícios do livro e esse vai ser o nosso terceiro vídeo e a gente fecha essa parte, ok? E aí depois a gente pode tirar as dúvidas ao vivo, ok?